Imagina só, e se uma filosofia com mais de 2.500 anos tivesse a chave para resolver os problemas dos nossos tribunais hoje em dia? Parece meio louco, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Como a ética antiga de Confúcio poderia, quem sabe, transformar o direito moderno. Pois é, essa é a grande questão. Pensa bem, os nossos sistemas legais são super complexos, né? Mas muitas vezes parece que eles acabam criando mais briga do que paz. E se a resposta não estiver em criar mais e mais leis, mas em olhar para trás, para uma sabedoria bem antiga? Ok. Mas para a gente sequer começar a desenrolar essa ideia, a gente precisa entender a base de tudo isso. E essa base da ética antiga se apoia em dois conceitos que são fundamentais: piedade e propriedade. Vamos começar com o primeiro pilar, a piedade filial. E olha, não é só sobre ser legal com os pais, tá? A ideia é muito mais profunda. É a noção de que a família, e por tabela a sociedade inteira, funciona como uma teia de respeito, de dever, que vai conectando as gerações. Isso cria uma estabilidade que vem de baixo para cima, da base mesmo. Beleza? O segundo pilar é a propriedade, ou o que a gente poderia chamar de decoro. A melhor forma de entender isso é pensar num tipo de software social. Sabe, aquele programa que roda no fundo e guia as nossas interações? São os rituais, as normas, o jeito certo de agir que faz a sociedade funcionar direitinho, de forma harmônica, sem gerar atrito à toa. E o mais legal é que isso não ficou só no papel, na teoria, de jeito nenhum. Esses princípios foram, literalmente, a espinha dorsal de algumas das civilizações mais impressionantes e duradouras da história. Então, bora dar uma olhada em como essa ética funcionou na prática, lá no leste asiático. E o que é realmente fascinante é o tamanho disso. A gente não está falando de uma cidadezinha ou de uma comunidade isolada. A gente está falando de impérios gigantescos. Pensa na China da dinastia Tang, no Japão do período Tokugawa, na Coreia da dinastia Yi. Todos eles, de alguma forma, usaram esses ideais para construir suas leis, para organizar a sociedade. Isso não foi um detalhe, não. Foi o que moldou o jeito que milhões de pessoas viveram e resolveram seus problemas por séculos. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo. Centenas de anos para frente, direto para o nosso mundo. Um mundo que tem um desafio totalmente diferente. Um que, olha, talvez nem Confúcio conseguiria imaginar. A gente vai falar da tal sociedade do litígio. Hoje a gente vive no que muita gente chama de sociedade do litígio. É só parar para pensar um pouco. Desde uma briguinha boba de vizinho por causa de barulho até uma disputa comercial enorme, qual é a primeira reação de muita gente? Levar para o tribunal. Transformar tudo numa batalha judicial. E é aqui que o contraste fica gritante, né? De um lado, você tem o ideal do confucionismo, que é o quê? Harmonia. Ele tenta prevenir o conflito usando a moral. Aí do outro lado está o nosso sistema, que foca em resolver o conflito só depois que a bomba já estourou. E faz isso com regras super rígidas que, vamos ser sinceros, muitas vezes só afastam ainda mais as pessoas. Então, essa diferença gigantesca leva a gente para uma ideia que soa até meio radical. Uma pergunta bem ousada sobre o futuro da justiça. Será que seria possível criar uma espécie de lei cívica global? A pergunta é essa, no fundo. Será que daria para pegar esses princípios de harmonia, de responsabilidade moral e aplicar isso no mundo todo? Construir um sistema de justiça que se importa tanto com a reconciliação quanto se importa com o processo, com as regras? Essa é a grande questão que está no coração de tudo isso que a gente está discutindo. Claro! Não tem resposta fácil para isso. Seria bom se tivesse, mas não tem. Mas o material que a gente está analisando dá um ponto de partida. Oferece um jeito novo de pensar sobre como a gente poderia começar a construir uma estrutura diferente. E o ponto de partida é ir mais fundo. Não é só copiar e colar regras de 2.500 anos atrás. Não ia funcionar. A ideia é buscar o que o texto chama de solução metafísica. E o que é isso? Basicamente é encontrar a raiz do pensamento de Confúcio. Aqueles princípios universais sobre o que é justo, sobre humanidade, que podem fazer sentido em qualquer cultura. E para achar essas raízes, o texto sugere duas ferramentas. A primeira é o raciocínio universal. Ou seja, procurar aquelas ideias sobre justiça que fazem sentido para qualquer um, em qualquer lugar. A segunda é a autonomia moral. Isso significa dar às pessoas a flexibilidade para tomar a decisão moral certa em cada situação, sabe? Em vez de ter que seguir um manual de regras engessado para absolutamente tudo.
E aqui está o pulo do gato, como o professor Tsushida aponta. É justamente essa combinação, autonomia moral com um olhar para a situação específica que pode ser o caminho. A ideia não é jogar todas as nossas leis no lixo, claro que não. Mas sim, injetar nelas uma coisa que parece que está faltando, um verdadeiro raciocínio moral. E tudo isso deixa a gente com a pergunta final para pensar. Talvez a maior lição de Confúcio para os nossos dias não seja um novo livro de leis, mas um lembrete. Num mundo que parece obcecado por regras, por processos, qual é o verdadeiro papel da moralidade? E mais importante ainda, qual papel ela deveria ter? A questão fica no ar.